Olá, meus irmãos queridos, meu bom dia a todos vocês, que a graça de Cristo Jesus esteja contigo nesta manhã de domingo. Seja bem-vindo à nossa sala, nós vamos agora estudar a nossa lição. Eu já estou aqui com a minha lição na mão. A lição de domingo vem falando para nós sobre o chamado de Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus chamou Noé e nós vamos estudar a nossa Bíblia hoje, no livro de Gênesis, no capítulo 6, de versos 5 ao 14. E nós temos aqui uma mensagem importantíssima que Deus quer que nós venhamos a conhecer. Eu quero orar com você neste momento, nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo, porque Deus tem uma mensagem importantíssima para você e para mim. Querido e amado Deus, nosso bom Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de, nesta manhã, antes de começar os nossos afazeres, as nossas atividades seculares, nós vamos estudar a Tua Palavra, vamos ouvir a voz do Senhor. Queremos dizer para o Senhor que os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração neste momento. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, queridos, Noé achou graça, né? Aqui vem contando para nós que depois da criação de forma perfeita que Deus criou o nosso mundo, e pela decisão dos nossos primeiros pais Adão e Eva em desobedecer a Deus, quebrar a aliança e transgredir a lei de Deus, então o pecado, ele foi introduzido no mundo, tá? Por meio de Satanás, que enganou os nossos primeiros pais, propriamente Eva, ali no Jardim do Éden, e Adão decidiu comer também do fruto proibido, e assim o pecado entrou no mundo, tá? E, queridos, o pecado ele trouxe muitas consequências, tá? E ele evoluiu de forma muito rápida, porque o ser humano, os descendentes, de Adão e Eva, decidiram seguir aí totalmente uma vida no pecado, uma vida de violência, uma vida de desobediência, uma vida de imoralidade, de transgressão às leis de Deus. Eles decidiram viver completamente uma vida abominável, tá? No pecado, era o prazer que eles tinham viver a vida pecaminosa. Tá? E diz aqui a palavra de Deus que a terra estava cheia de violência. Tá? A terra foi inundada com violência, se tornou o ser humano sanguíneo, matava por qualquer coisa, era totalmente violento. Tá? E chegou o momento que Deus já não estava tolerando mais, porque Deus não suporta o pecado. Porque o pecado, queridos, ele traz sofrimento, sabe? O pecado traz destruição, o pecado ele mata, E então Deus não suporta o pecado. A Bíblia diz que Deus ele aborrece o pecado, ele tem ódio do pecado, embora Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado, tá? Porque o pecado ele traz terror, ele traz sofrimento, ele traz desgraça, ele traz destruição. Então tudo que você consegue imaginar ou tenha presenciado de maldade, de coisas ruins, de violência sobre a terra, são obra do pecado, consequência do pecado. Então é por isso que Deus odeia o pecado, Ele não gosta do pecado. Tá? E a terra estava nessa condição aí, por volta, aí cerca de 2000 anos, depois da criação, quando Noé estava vivendo sobre essa terra. Então, Deus olhou, queridos, e infelizmente a terra estava tão contaminada com o pecado e o ser humano se tornou tão contaminado com o pecado, com o coração totalmente tomado de violência, que
apenas uma única família, Noé, a esposa e os 3 filhos, né, os 3 filhos eram casados, né, com as suas 3 noras, somente esta família, tá, que realmente reconhecia a Deus, servia a Deus. E por isso que a Bíblia diz aqui que Noé achou graça, né, diante de Deus. Então, essa referência a Noé achou graça é que mesmo Noé sendo fiel a Deus, tá, um homem que cuidava em guardar os mandamentos de Deus e tinha fé em Deus, acreditava em Deus, mas mesmo assim Noé não tinha obras suficientes que desse para ele direito de salvação. Nenhum de nós temos, tá? Depois do pecado, nós passamos a sermos condenados, né? E Jesus precisou vir a esta terra e morreu por cada um de nós para imputar a sua justiça sobre nós. Então, por essa razão, foi que Noé achou graça diante de Deus. Ele não tinha perfeição suficiente para dar o direito de salvação, mas foi a graça de Cristo Jesus, a justiça de Cristo Jesus, que então salvou Noé e a sua família. Ok? Muito bem. O ponto importante aqui da nossa lição é que Deus ele chamou Noé, ele conversou com Noé e disse: Noé, eu tomei a decisão de destruir a terra e os moradores, o ser humano que eu criei, porque eu estou muito triste por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou presenciando, né? A evolução do pecado, o desenvolvimento do pecado de forma tão rápida e a humanidade, né, decidiu não guardar os meus mandamentos, não viver conforme os meus ensinamentos, mas totalmente viver uma vida de abominação pecaminosa. Então, eu estou decidido que eu vou destruir, né, vou destruir o planeta Terra, tá, através de um dilúvio. E todo ser humano, né, com exceção da sua família, isso se você continuar também, né, obedecendo às minhas ordenanças e me seguindo conforme os meus ensinamentos, né, então eu vou salvar a sua família, tá? Então, para isso, Noé, você precisa construir aí uma arca. Aí nesta arca, eu vou te dar as dimensões de como você deve construir e o material que deve ser usado. E então, você vai entrar nesta arca, juntamente com um casal de animais que a gente precisa preservar, e eu vou mandar chuva para destruir totalmente esta terra. Muito bem, Noé, pela fé, ele aceitou, né? Porque Noé nunca tinha visto chuva, né? Na verdade, a terra ela era regada, né? Apenas por um sistema conforme uma neblina que caía, né? A terra era regada e produzia ali o fruto, a plantação, aquilo que era plantado, então era por meio, né, dessa irrigação através dessa neblina apenas, né, uma chuvinha muito fininha, mas chuva mesmo volumosa, Noé nunca tinha presenciado, tá? Então Noé aceitou pela fé, tá? Interessante, queridos, que havia pessoas céticas, ateus, né, que não acreditavam em Deus antes do dilúvio, assim como também existe hoje. E estas pessoas diziam que Noé estava ficando louco, estava, perdendo o juiz, acreditar em uma mensagem dessa, de que a terra seria destruída, jamais poderia se acreditar em algo desta forma, né? Então, queridos, assim, a palavra de Deus, ela precisa ser aceita pela fé, tá? Exatamente isso.
diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente por isso, porque não há razão para acreditarmos naquilo que a Bíblia fala, tá? Referente a profecias, acontecimentos, né? Que ainda irão acontecer, se não for pela fé, tá? Porque não é algo palpável, tá? Então, Noé era chamado de louco, porque ele acreditou na mensagem, né? Acreditou no chamado de Deus e começou a construir uma arca, que era um absurdo, tá? Para alguém que nunca tinha presenciado chuva e acreditar que o mundo iria ser inundado. Tá? Mas ainda assim, queridos, Noé continuou no chamado de Deus. Ele gastou 120 anos nesta obra, nesse trabalho de anunciar a todo mundo que os juízes de Deus seriam derramados sobre a terra por meio de um dilúvio, aonde seria todos destruídos. Tá? Queridos, da mesma forma, é exatamente o que a mensagem que Deus nos chamou também para anunciar ao mundo a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus a esta terra. E quantas pessoas incrédulas, céticas, né? Pessoas ateístas que não acreditam naquilo que é anunciado, né? Que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir a esta terra, que Jesus vai vir aqui buscar um povo, Jesus vai levar para o céu. Isso, queridos, é inacreditável para quem apenas acredita naquilo que vê, acredita naquilo que pode tocar. É totalmente algo contrário daquilo que a ciência pode provar. Tá? E nós o aceitamos apenas também pela fé. Afinal de contas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, queridos, apenas nós devemos obedecer em conformidade com os seus ensinamentos por meio da palavra de Deus. Tá? Não tem por que a gente ficar questionando, perguntando, indagando por que isso, por que aquilo, sabe? Por que Deus fez isso, por que Deus vai fazer aquilo. Não, a palavra de Deus é simplesmente para a gente aceitar pela fé como a palavra de Deus e obedecer. Tá? Não tem por que a gente querer provar. Não tem essa necessidade. Ok? Muito bem. Queridos, o dilúvio aconteceu sim, tá? Isso é mais do que provado. E nós conhecemos através da palavra de Deus que apenas Noé e a sua família foi poupado naquela geração. Por quê? Porque ele achou graça diante de Deus. Achou graça diante dos olhos de Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, pelos nossos esforços, pelas nossas boas atitudes. Nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. Nós temos um chamado especial também, que Deus nos chamou, que é anunciar ao mundo, queridos, que esse mundo ele não continuará como ele está para sempre. Deus também vai derramar os seus juízes sobre esta terra. E desta vez, a Bíblia diz, com fogo e enxofre. E todos aqueles que rejeitaram a sua oferta de salvação, infelizmente, assim como foi com os antediluvianos, também acontecerá agora pela ocasião da segunda vinda de Jesus. Também serão destruídos. Tá? Uma pergunta para mim e para você, de que lado você vai estar? Dentro da arca ou fora da arca? No nosso contexto hoje, você vai estar do lado direito com Jesus ou vai estar do lado esquerdo com os perdidos? Fica aí esta pergunta, queridos. A decisão são nossa. Aqueles que tomaram a decisão de ficar para o lado de fora da arca, verdadeiramente morreram. Tá? Da mesma forma, nós temos livre arbítrio para escolhermos também de que lado nós queremos estar. Ao lado de Cristo ou ao lado do pecado, ao lado do inimigo,
ao lado de Satanás. Deus está nos dando esta oportunidade. Para os antediluvianos foi dado um tempo de graça, de oportunidade de 120 anos, até que Noé construiu a arca. Para nós também Deus está nos dando esse tempo de oportunidade de graça. Esse momento enquanto a porta da graça ainda não fechou. Tá? Enquanto Jesus ainda não voltou, nós temos esta oportunidade para decidirmos qual lado vamos estar. Eu estou torcendo para que você, para que eu também estejamos decidindo cada dia estarmos e continuarmos com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um bom domingo, tá? E uma ótima semana é o que eu desejo para todos vocês. Amanhã nós temos uma outra lição com outro personagem que nós vamos estudar também, sabe? E é uma lição muito importante para você e para mim. Um abraço a todos.